Be Fire Dragoneiro. Hoje vamos falar de Dragoneiro, publicado pela Mitos Editora, volume 20. A primeira história, lembrando, né? O volume 20 agora começa com os volumes duplos. E a gente vai cobrir uma parte por episódio do Gibi Fire. No caso, seria a primeira metade do volume 20, com a história Cara de Osso. Gente, essa é a história mais Conan, mas ao mesmo tempo mais dragoneiro possível. Assim, a história é: o Ian se perde no mar, fica naufragado, um bando de piratas o encontra e ele plota uma paradinha pra escapar com a sua vida desse bando de piratas. Super simples, super jogado e super aventuresco, né? Do que tem de Conan? O que me lembrou de Conan é que realmente a história começa com o Ian, né, no meio do mar, em cima de um tablado do Jack e do Rose do Titanic, ali sem onde pra ir, né, e tal. E de repente chega esse barco pirata, né? Ao longo da história, né, vai contando os flashbacks, que ele tava investigando já uns piratas mesmo que estavam dando problema ali na costa oeste. Momento mapa de Dragoneiro, né? Geralmente a gente vê os oceanos da costa leste ali, né? Que fazem a divisa com o clã dos orcs. Mas aqui a gente tá no Hawashuri, né? Que é esse oceano que fica à esquerda do mapa, tá? Então é muito interessante que tem ali arquipélagos, né? Que nem são mostrados nesses mapinhas que a gente ganha aí da Sérgio Bonelli Editore, né? Eles nunca se deram ao trabalho de demonstrar esses arquipélagos do mundo de Erondar, mas eles estão ali. Teve uma tempestade, Ian fica à deriva. Momento interessante que o dragão do mar, existem essas serpentes marinhas gigantescas, ditas que são muito poderosas e muito ferozes, né? Ela vem ali e dá uma ajuda pro Ian, né? Tinha uns tubarão ali, daí chega essa serpente marinha, que é dito o dragão do mar, e ajuda o Ian. Essa serpente já tinha aparecido antes, lá na história do volume 2, quando o Ian e a sua trupe chega lá no eremitério do Alben, né? O Alben leva o Ian até esse dragão do mar, para demonstrar que essas criaturas dracônicas têm uma certa ligação agora com o Ian, né? Que bebeu o sangue de dragão. Então esse cara volta a aparecer no meio do mar, no meio do oceano, 20 volumes depois, para ajudar o Ian. Então é um excelente, assim, callback, né, do lore do Ian. Nada é esquecido, né? Só postergado mais pra frente. Então, um belo de um payoff bem bacana. Esse bando do Cara de Osso é um bando pirata comum, só o seu capitão, né? Ele tem a cara toda enegrecida e na frente, né, tem um osso humano, né, que cobre a cara dele como se fosse uma máscara. Depois o Ian vai saber que esse cara é uma mulher. E essa mulher, no caso, até conhece o Ian. O Ian salvou ela há muito tempo, né? De umas terras mais ao leste, a sul e leste, né, do Erondar. Bem lá ao sul do Erondar, na verdade, né? Que ao sul do Erondar a gente tem, assim, algumas regiões que lembram o nosso Oriente Médio. Tem ali nações que lembram um pouco os nossos árabes, né? Os nossos paquistaneses, um pouco do nosso Egito. Então o Ian estava lá numa missão quando ele era um capitão já dos batedores, e ele salvou ela de uma execução da cultura daqueles povos, né? Ela era uma adúltera, né? Ela adulterou o seu casamento com o seu marido, então ela foi convidada a ser morta num ritual maligno, né? Que eles enterraram ela até o pescoço numa praia, né? Então ele salva ela, consegue dispersar, né, as autoridades daquela cidade, e essa mulher, né, agradeceu, foi embora num navio e, né, a vida foi que ela galgou até ser a capitã dos seus próprios piratas. Então, aqui tem vários, assim, discursos. Primeiro, o discurso justiceiro social, né, tipo, a gente deve interferir em culturas, né, que a gente vê um pouco como arcaicas, né. Aqui no nosso mundo tem muito disso, né, os direitos das mulheres nos países de Oriente Médio. O autor aqui foi muito direto, né? Muito direto a total. Tipo, vocês lá na nossa capital, a gente não vê mulher sendo executada assim, né? Mas aí os caras, a gente tem um livro aqui e o livro tem que ser respeitado, bababá, né? Então tem um comentário sociopolítico muito óbvio aqui, né? Eu até diria, né, que o comentário dos autores é que não, a gente não deve tolerar
esse tipo de política arcaica, né? A gente já evoluiu muito pra ficar tolerando esse tipo de coisa. Mas enfim, outro comentário é, né, que essa mulher vira realmente uma assassina dos mares, né? Então o Ian, ele é responsável por isso, né? Você construiu uma arma, você se torna responsável pelas mortes que ela vai causar, né? Então tem todo um comentário filosófico nesse sentido, que o Ian fala assim, não, eu fiz o que era certo, né? No momento, e não me arrependo. Se você tá fazendo isso, a culpa ainda é tua, minha negona. Então, também mais um comentário do autor, né? Que ele não fica se prendendo a alguns paradoxos que muitas pessoas veem, né? Nessas questões. O que eu acho bacana, dá um certo dinamismo, assim, pra história, né? Eles conversam, eles já têm a conclusão ali e bola pra frente. O que leva até a conclusão mais fantasiosa da história, né? Que os caras realmente pegavam outras embarcações no mundo e queimava, né? Com fogo vivo. Alô, Game of Thrones. Tem até aqui outro nome, né? Esses fogos mágicos que os alquimistas produzem nesse mundo. Aqui teria um também, que não é fogo vivo, né? Fogo vivo é do Game of Thrones. Mas aqui é, sei lá, fogo de alguma coisa que tem esse pyromancer, né? Ele produz isso pros piratas. No caso, o Ian fica chegado a esse cara e ele fala assim, ó, eu conheço muito bem a academia de piromestres, né? Eles chamam aqui de piromestres, né? Que são esses alquimistas, só que realmente centrados na alquimia do fogo. Fala, lá no Império tem um monte disso aí, você com certeza saiu de lá, né? E a gente acha que podia fazer uma aliança. E é isso que eles fazem, né? Eles montam uma bomba. Esse piromaníaco aí também construiu uns submarinos, que me lembrou um pouco até as tecnologias de One Piece, que é tipo um submarino construído com madeira, como se fosse um grande barril, assim, mas total submarino. Então explotam uma armadilha ali pros piratas, destroem o navio, faz todo mundo ser queimado vivo. Dá a entender, né, que a capitã do Cara de Osso realmente fugiu também em um desses submarinos. E é assim que termina essa aventura, assim, muito bacaninha, né? Tanto o contexto, como esses drawbacks aí do lore, que são puxados de volta, tanto quanto as discussões sociopolíticas, né? Tanto quanto as novas míticas, né? Que tem um cara que consegue fazer uma bola de fogo e constrói submarinos para velejar em alto mar, né? Então, uma história super bacana, assim, não acrescenta muita coisa, mas pelo menos parece que ela acrescenta muita coisa para depois, como qualquer boa história aí de Dragoneiro. Muito bem, minha gente, é isso que eu tinha para falar sobre Adios. Nos vemos na próxima história, que seria o volume original 21 da Itália, mas ainda assim, dentro do volume 20 da Mitos, Os Espectros do Lago. Mas isso a gente se vê numa próxima. Falou, minha gente. Tchau.